gente desliga. Já. Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Ó, quarta edição, hein? Nosso Pod Movie, um bate-papo exclusivo hoje com uma profissional top das galáxias. Eu, particularmente, sou fã dela. Gosto muito do trabalho dela e eu sou apaixonada, gente, por essa área da nutrição. E eu não sei você, mas eu sei que tem muito assunto para a gente conversar aqui hoje. Ó, já manda as suas perguntas, entre no nosso canal e fique ligadinho que tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje, viu? Quem é Isabela Oliveira? Bem, sou nutricionista, né? Talvez o que é mais de mim, parte de mim é ser nutricionista, né? É o meu tempo integral. Mas eu sou nutricionista e há 4 anos eu atuo com autismo, seletividade alimentar, né? E desde outubro do ano passado eu faço terapia alimentar com as crianças no SET terapêutico. Bacana. Ela já introduziu aqui um bate-papo muito legal e ela já introduziu uma palavra assim que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Seletividade alimentar. Você sabe o que é? Eu sei que às vezes fica um pouco batido falar sobre isso, mas eu sei que tem muita gente que não sabe o que é seletividade alimentar. E eu quero ouvir um pouquinho de você. Eu sei que você tem muita experiência, né? Você faz um trabalho dentro do SET terapêutico da terapia alimentar, que eu acho fantástico esse trabalho, e a gente quer saber um pouquinho sobre isso. Tá? Na verdade, a seletividade alimentar é um nome genérico que a gente dá para dificuldades alimentares, né? O distúrbio alimentar pediátrico. No Brasil ainda não existe um consenso, tá? Então, por exemplo, a fonoaudiologia usa muito distúrbio alimentar pediátrico, né? A nutrição não tem nada que a gente utilize. Então, a gente generaliza e facilita falando de seletividade alimentar. Mas dentro de uma classificação desses distúrbios alimentares, a gente tem aí, quanto mais restrito a quantidade, né, geralmente a quantidade de alimentos, a gente denomina como dificuldade alimentar severa, moderada. Mas a gente tem transtornos, né, o TARI, que é o transtorno alimentar pediátrico, né, transtorno alimentar restritivo evitativo, perdão. E, então, assim, hoje, como eu falei para você, não importa a classificação, importa a gente estar atento aos sinais, né? Que são vários sinais. Até ontem eu compartilhei lá no meu Instagram um post sobre isso. E buscar ajuda, intervir, né? Porque ainda hoje existem vários profissionais da área da saúde que dizem que não existe seletividade alimentar, que isso é uma fase que vai passar, né? Deixa sem comer que vai comer, tira a mamadeira que vai comer comida, dá um estimulante de apetite que vai comer, né? Vai comer arroz, feijão, vai comer frutas, não vai, né? A gente precisa entender as causas, o que causa, quais são os fatores de risco para essa seletividade e buscar a ajuda de uma equipe multidisciplinar que entenda e trabalhe com seletividade. Então, o primeiro passo seria fazer uma avaliação, né, com o profissional da área, no caso você, e a partir daí você vai construindo algo junto com essa família, porque eu sei que você trabalha próximo à família, né? Sim, sim. Até o ano passado eu trabalhava só com orientação parental. Então as famílias faziam em casa, né? Usavam parte dos métodos adaptados que a gente utiliza no SET, né? De encadeamento dos alimentos, da escalada do comer, né? E hoje, com a terapia alimentar, eu utilizo esses métodos dentro da terapia, né? Então, mas o envolvimento da família é extremamente importante. A princípio, esse paciente chega no pediatra, que é quem tem mais acompanhamentos, né? Principalmente ali nos primeiros anos de vida. Uhum. Só que, infelizmente, ainda a gente tem muitos colegas que dizem que é uma fase, que vai passar, que não é nada, né? E olham exames e dizem tá tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Não solicitam tudo que é necessário para a gente ver, né? Por exemplo, uma criança que não consome nada de proteína e passar pelo pediatra ele dizer que tá tudo bem, sem um exame de ferro e ferritina, pelo menos, né? Então a parte metabólica a gente entende que ali vai ter carências, né? Então não tá tudo bem. E é isso que eu tenho alertado
e buscado sempre falar esse trabalho de formiguinha mesmo, porque existe seletividade alimentar, né? E em casos são tão severos que a criança come menos de 5 alimentos no dia, né? E isso traz muitos prejuízos para o neurodesenvolvimento da criança, né? Para o desenvolvimento global, né? Então, a gente precisa realmente ficar ligado aos sinais, os primeiros sinais. Mais de 2 meses, a criança diminuindo o repertório. Isso não tá certo. Tem alguma causa e precisa ser investigada. E quais são os profissionais envolvidos, né? Eu sei que tem, você falou pediatra, tem você, nutricionista. Gastropediatra, às vezes chega, a porta de entrada é uma odontopediatra, né? Mas quem trabalha com seletividade, né? Geralmente terapeuta ocupacional, fono. Tem muitas fonos se qualificando nessa área, fazendo terapia alimentar também, né? Então, às vezes a gente precisa de uma físio, né? Fono de motricidade orofacial para avaliar alguma alteração motora, porque pode ser várias causas. Psico, então uma psicóloga que trabalhe com comportamento, né? Comportamento alimentar, ou que faça terapia alimentar também, né? E um nutricionista qualificado nessa área. Porque se os pais levarem um nutricionista que não tem qualificação, vai receber um cardápio e a criança não vai comer. Então, a gente também faz parte dessa equipe multidisciplinar. No caso, todo paciente que vai até você, né, com esse quadro, né, que você acabou de dizer, ele passa pela terapia alimentar? Não. Não. Primeiro que eu não tenho braços para atender todos, né? Eu sei que sua agenda tá lotada. Então, por exemplo, eu saí de uma consulta agora, vim para o podcast e é uma criança que precisa de terapia e eu não tenho vaga, né? Então, assim, eu tô hoje com, acho que 17, 18 crianças, mas eu não consigo. Atendo terapia terça, quinta e sexta, quartas, primeiras consultas, acompanhamento, porque às vezes vem só a família para acompanhamento, né? São várias coisas que interferem aí nessa decisão se vem ou não para terapia. E aí eu não dou conta, né? Então eu atualmente estou tentando treinar pessoas, qualificar, capacitar, né? Para que a gente cresça essa rede, porque tem muita demanda, né? Então, é possível a família fazer em casa? É. Mas a gente sabe que tem comportamento, né? Se você trabalha com outras terapias, você sabe disso. Que a família faz papel primordial, mas ele precisa do terapeuta qualificado para intervir de maneira correta. Né? Então, a criança ela tem uma data para começar, mas ela não tem uma data para terminar aquela terapia. Vai depender muito da evolução dela. Uma resposta dela. Então, eu tenho crianças comigo desde dezembro do ano passado. Nossa. E que evoluíram muito bem, ainda não chegaram a ponto de ter alta, né? Mas evoluíram com intervenções. A família participa no set terapêutico? Raramente. O ideal é que não, porque também você sabe a questão de comportamento, né? Então, a criança vai ter um comportamento diferente naquele momento. Tem crianças que ficam mais tímidas, outras fazem, né, ali não querem fazer nada, ou faz alguma coisa para chamar atenção. Então, o ideal é que fique somente com o terapeuta. Certo. Tem uma pergunta aqui da Nayara, ela perguntou o seguinte, está perguntando, os pais podem ir direto à procura do nutricionista sem esperar para outro profissional? Pode. De preferência para um profissional nutricionista que entenda, né? Ou pelo menos que diga, olha, eu não atendo, existe sim seletividade, eu não atendo o caso, você precisa de um especialista, tá? Já é um excelente começo, porque a maioria das famílias não sabe por onde começar, porque ela tá há anos indo num pediatra que tá falando que tá tudo bem. E a mãe conhece o seu filho, sabe que não tá tudo bem. E aí ela começa a buscar informações, né? E descobre que realmente ela precisa de ajuda, mas vai procurar quem? Então, geralmente, a porta de entrada mesmo vem por um pediatra que já se informa, ou às vezes é uma criança atípica que já faz outras terapias, e aí os terapeutas já têm se qualificado também, né? Na nossa área, assim, tem evoluído muito e acabam direcionando para avaliação. Como minha área é muito do movimento e eu percebo muito a criança muito apática, sonolenta, que não concentra, então eu sempre encaminho
para você, né? A gente tem essa parceria já tem um tempinho, 4 anos, 4 graças anos, a Deus. né? E eu vi essa constância evolução, né, do seu trabalho, você em busca de conhecimento, né? Recentemente você foi a Curitiba. Eu fui fazer um módulo extra da pós-graduação, que foi a prática em terapia alimentar. Olha que top, né? Então, assim, eu acho super bacana, gente. Você que é profissional e que não enxerga esse todo, fique um alerta, né? Sim. Porque nem sempre é só comportamento. Não. Comportamento é uma resposta, né? Você lembra que um dos primeiros pacientes que você me mandou, que ele evacuava muito durante as terapias, Lembro, né? lembro. E a gente começou a mexer em pequenas coisas e aquilo foi evoluindo. Sim, Tão lindo, né? sim. Então, o que que acontece? Se você que é terapeuta, né, tá sempre com a criança e percebe que é uma criança que tá sempre com diarreia ou constipada, às vezes ela tá irritada porque ela tá com dor, porque ela tá com fome, né? Pode ser uma criança que tem uma gastrite, uma esofagite eosinofílica e ela não consegue, é uma criança não verbal, não consegue se expressar, né? Então, você tá ali no dia a dia mais vezes na semana com essa criança, né? E aí chega a hora do lanchinho, você vê que ela traz sempre pão de queijo. Gente, tem coisa errada, né? Então, eu sei que a parte alimentar não faz parte dos questionários, né, de avaliação. Para fono, às vezes sim, né? Nem todos. Mas isso, gente, já são sinais de que a criança precisa de ajuda, né, de um profissional qualificado, porque muito provavelmente se ela vem há meses trazendo um tipo de lanche ou tem preferência por marca, só come o biscoito da marca X, só o biscoito redondinho, ou só o de chocolate, ou só o pão de queijo de determinado lugar. Isso são sinais de uma rigidez comportamental, preferências alimentares, alterações que podem ser sensoriais ou não, né? Enfim, várias causas ali já é um sinal de seletividade. E aí encaminha, busca, procura ajuda. Quando a gente está ali no processo de atendimento, a gente observa muito essas questões de constipação. E olha, gente, eu vou ser sincera, eu tive um período muito grande de constipação e vocês não sabem a dor que é. Né? Dor de cabeça, mal-estar, náusea. E você imagina uma criança não verbal. O quanto de dor ela sente. Não dorme, acorda muito durante a noite, né? Então são sinais aí claros de consequências dessa seletividade, né? E aí quando você fala da apatia, né? Por exemplo, é muito comum deficiência de ferro. E a família chega, não, o pediatra disse que tá tudo bem, o médico disse que tá tudo bem, já passou por, né, várias especialistas. E aí eu trabalho com abordagem integrativa, nutrição funcional integrativa, né? Então o nosso olhar é diferenciado. Aí uma criança que vem com uma ferritina muito baixa e que para um médico tradicional tá tudo bem. E aí você vê uma criança apática, não tem força, não presta atenção, né? Não consegue evoluir nas terapias. Isso tudo são deficiências nutricionais que impactam diretamente nessa qualidade de vida da criança, rendimento nas terapias. Então, é importante pensar também essa parte metabólica como interfere no rendimento. E no caso, as crianças que preferem muito doce, né? Lá no CPH, como a gente também é escola, eu vejo muito doce, né? E eu fico desesperada. Eu falo, meu Deus, cadê a Isabela para me ajudar? E assim, aí a mãe fala, ele só come isso, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande com o açúcar, né? O açúcar, ele é viciante, né, Thalissa? Então, a gente sabe que teve ali a adaptação do paladar, é óbvio que a preferência vai ser pelo doce, tem corantes, tem aditivos, tem glutamato, tem milhares de coisas ali dentro que só o açúcar por si próprio já é um veneno, né? Em grande quantidade, altera muito a microbiota. E a gente sabe que o nosso intestino, né, é considerado o segundo cérebro. Então, por que que a criança fica agitada ou às vezes irritadiça e aí ela quer continuar comendo aquilo pelo efeito viciante que é o açúcar, né? Mas que isso mexe na criança todinha. E o que acontece? Muitas vezes a mãe já tentou de tudo e aquilo foi o que a criança aceitou, então a mãe ela prefere a criança com a barriga cheia, sem do que não comer nada. Então, eu já recebi várias famílias. É melhor comer essa bala fine do que não comer nada. Não, é melhor ele não comer nada.
Porque essa bala fine não é só o açúcar, é o corante, são os aditivos, isso vai mexer na microbiota, isso vai interferir muito na palatabilidade, né? E aí é uma criança que está em carências nutricionais, provavelmente tem parasitas associados, crescimento de fungos, alteração de fezes, alteração de sono, por aí vai. E como que funcionam os passos? Eu sei que tem vários passos para a criança chegar até o ponto de comer algo, né? Quais são os passos? Depende da abordagem. Então, dentro da abordagem que eu uso a escalada do comer, né? Que é um método internacional que no Brasil foi traduzido, adaptado como os 32 passos do comer, né? Ou escalada do comer, né? E então, os passos que a criança tem que seguir não necessariamente um depois do outro, mas às vezes isso acontece simultaneamente, dependendo do conforto que a criança tem ali, né? Da confiança, da segurança, da habilidade que ela tem para aquele momento ali e com o alimento. Mas os passos são o tolerar, né? Tocar, interagir, cheirar, né? Provar e, quem sabe, comer. Então, pode ser que ele prove e não consiga. Né? Então, dentro da terapia, quando a criança aceita ali um alimento, chega até provar, a gente mantém, né, a exposição, mantém ali a interação nas próximas sessões, com o objetivo, né, de continuar a aceitação e, quem sabe, ele comer. E aí tem um detalhe, porque pode ser que ele coma na terapia e não generalize. Ali é um ambiente seguro. Porque eu não vou ficar falando, come, fulano, come, prova, experimenta só um pouquinho, né? Se ele se sentir confortável, sim, aí tudo bem. Né? Então, ali ele é de verdade comigo o que ele é. Ele não precisa comer para agradar, né? É claro, tem crianças ali que vão comer para agradar. Porque vai agradar a tia Isa, né? Mas o objetivo não é o comer. O comer é a última coisa que a gente espera dessa criança. Então, nós vamos fazendo aproximações de sensibilização e aí, quando ela se sente preparada, pode ser que ela coma. E depois é generalizar para casa, para a escola. Tem crianças que não comem, só comem em casa. O alimento aceito come só arroz, mas só arroz da mamãe. Não come na casa da avó, não come no restaurante. Então, ela precisa começar generalizando o que ela já aceita no repertório. Antes da gente inserir um novo alimento, a gente limpa essa alimentação, limpa o terreno biológico, faz uma boa suplementação. E aí sim os resultados vão começar a aparecer. Eu tive um caso de uma menina que eu atendi. Na verdade, ela foi embora, mas ela não comia por questões sensoriais de tato. Quando o alimento ia até a boca, ela comia. Mas se ela segurasse o alimento, ela não comia. E geralmente é o contrário, né? Exatamente. A criança, ela consegue tocar, né? Interagir, tocar, cheirar. Mas quando tá na boca, né? Porque é muito íntimo, né? E a gente tem muitos estímulos. E aí é mais difícil. E no caso dela, o contrário. Que incrível. E aí, o que a gente faz? Usa suporte, né? Um garfo, colher, sim, né? Sim. Tá tudo bem, ela não precisa tocar no alimento. Mas se ela aceita intraoral, ok. Legal. Você falou aí de suplementos, né? Geralmente os seus pacientes, eles são suplementados? Todos. Todos eles? Todos eles. Geralmente, quando vem sem exames, por sinais e sintomas, então a gente já tem sinais e sintomas, queixas que a mãe traz, relacionados a carências nutricionais. E é fato que uma criança que se alimenta basicamente de industrializados, farináceos, não tem micronutrientes, né? Na alimentação. Então, a gente precisa o básico começar ali a suplementar, tá? Então, e depois com os exames a gente refina essa suplementação, né? Vai melhorando, depende do objetivo do tratamento, tá? Mas sempre ela sai suplementada do primeiro acompanhamento. E no caso, as crianças que têm essa dificuldade, no caso, a suplementação é líquida? Como é que funciona isso? Tem uma mãe perguntando aqui. É um caso bem assim, é bem complexo, porque tem crianças que não aceitam beber. Então, vamos lá. Por exemplo, o ferro. O ferro eu posso usar ele num chocolate,
tá? Então é uma possibilidade. Hoje já existe gominha, pirulito, né? A gente vai buscando alternativas, algo em pó que eu possa misturar, sachê que eu possa misturar numa bebida. Então é buscar estratégias, tá? Fica muito difícil, eu tô com um paciente que eu não consigo suplementar ele, porque não vai nada via oral. Paciente com trauma, né? Uso de muita medicação, não vai nada via oral. Então, só que, por exemplo, esse paciente, ele fez endoscopia, tem gastrite, esofagite eosinofílica. Realmente, ele precisa primeiro tratar isso. Não sei como a gastroped fez isso com ele, porque eu tô sem contato com a mãe. Mas não vai nada, né? Nem no leite. O leite é a única bebida que ele aceita. Não, a gente não consegue mexer para que ele use a suplementação, tá? Então, tem casos que são bem complexos. E os pacientes que são intolerantes, que têm alergias, faz parte também desse seu trabalho? Sim, a maioria deles tem alguma comorbidade relacionada a intolerâncias alimentares, sensibilidades, né? A PLV, a alergia à proteína do leite, tem um histórico. Eu tenho crianças maiores ainda a PLV, né? Eu não atendo exclusivo esse público, mas ele vem, como eu atendo autista, né? Autista, TDAH, então vem como uma comorbidade e eu acabo fazendo o manejo, fazendo as orientações, né? Mas não como um público específico de alergias. Hoje você tem um paciente adulto? Tenho. Tem! Que bacana. Quando eu comecei, eu sempre trabalhei com adulto. Uhum. Quando eu trabalhava na área clínica, hospitalar, eu atendia, né? Diabetes, hipertensão, idoso, né? Sempre gostei da parte de adultos, né? E dizia que eu nunca ia atender crianças. E eu, não sei se, sei lá, coincidência, não sei, eu passei num concurso para trabalhar no hospital materno infantil. Oh, meu Deus, eu dizia na faculdade que eu nunca ia vir, né? Então, eu gosto muito de atender adultos. E quando eu vim para a área do autismo, né, muito criança, e eu queria atender, queria conhecer, queria aprender. Comecei timidamente, né, atendendo. E aí, muitos pais de pacientes meus têm fechado o diagnóstico, né? Que a gente sabe que mais de 90% do autismo ele é genético. Sim. Então, os pais provavelmente alguém tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, eu tô começando a atender adultos TEA, né? E eu tenho gostado bastante de atender, e é bem interessante. O que eu mais gosto é o compartilhar das experiências alimentares. Porque todas essas questões, essas dificuldades na fase adulta permanecem. Sim. Podem ser, às vezes, um pouco mais mascaradas, menos, como eu posso dizer, menos intensas, né? Porque é um adulto adaptado, Sim. né? Mas existe. Então, é muito, muito legal. Eu tô gostando bastante. E por que você escolheu a nutrição? Nutrição? Por que você escolheu essa... Minha nossa, eu tinha 16 anos. Sério? Porque a gente termina ali o ensino médio, né? Aham. Tem que fazer uma coisa, tem que estudar, tem que fazer. E aí eu fiz, na época, eu dizia, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu gostava. Uma criança, 16 anos. Uhum. E eu fiz, na época eu fiz aquele teste vocacional. Uhum. E deu eu gostar dos alimentos. Minha mãe me chamava para cozinhar, eu odiava. Eu falava, meu Deus, agora na hora da novela, né? Ai, não gosto. Eu não gosto de cozinha, mas incrivelmente eu tenho conseguido trabalhar com as crianças no set terapêutico, trabalhando com alimento. Aí eu pensei, tá, mas eu não preciso necessariamente cozinhar, não sou cozinheira, Sim. né? E sempre gostei dessa área de doenças, né? E aí fui tentar, fiz o vestibular, inclusive reprovei na época, mas era instituição particular, eles querem alunos, né? E fui trabalhando. E no decorrer da graduação, eu sabia que eu queria área clínica, né? Meu sonho era trabalhar na área hospitalar. Olha. Levei 8 anos para realizar esse sonho, pós-formada. Trabalhei uma época, né? E aí depois vim para cá em 2018 para formar família e trabalhei na saúde indígena. E eu tava muito cansada da saúde indígena, eu adoeci lá dentro. E aí meu irmão, que é o culpado de eu estar aqui, né? Porque ele falava assim, Isa, você é boa na área clínica, volta a clinicar. E eu falei, tá, vou fazer o quê, né? Aí eu falei, eu não quero, eu trabalhava com emagrecimento. Eu falei, não quero, eu quero cuidar. Eu sempre gostei da nutrição, como ela pode ajudar, né? Trazer qualidade de vida.
E pesquisando, não lembro como, eu cheguei no autismo. Eu ia te perguntar agora, como é que surgiu tudo isso? Muito louco, Muitos, né? muitos perguntam assim, Thalissa, por que que você escolheu essa área? Ah, Tem alguém na família? Não, não. eu Assim, acho que é propósito, meu ponto de vista, eu né? também acho que é. Eu Aham. gosto muito de ajudar, né? Enfim, mas Uhum. aí, autismo. Eu comecei a pesquisar, comecei a salvar algumas coisas. E aí, quando eu tava cumprindo aviso, né? Eu já estava estudando sobre autismo, mas eu não tinha noção. Aí eu pesquisei, falei, Rondônia não tem nutricionista, né? Parece ser um campo novo, eu acho que vai ser Uhum. promissor. Comecei a ver algumas clínicas. Falei, acho que isso vai ser legal para minha carreira e área clínica, vou estudar autismo. Aí que eu descobri que eu tinha que atender crianças, né? Porque é mais. Sim, a maioria. Bora lá. E aí, eu não tinha filho ainda na época. Habilidade com crianças, zero, né? Mas, por incrível que pareça, as crianças sempre vinham comigo assim, né? Chamava atenção, sei lá. E aí comecei a atender e descobri a seletividade, que aí veio uma outra paixão do estudo, né? De dedicação, toda essa parte teórica eu era. Já tava ok, já tava ficando redondinho, né? Quando eu montei meu consultório. E aí eu precisei fazer terapia alimentar. Eu já tava com 3 crianças para avaliar. E a Nutri que ia trabalhar comigo desistiu. E aí eu falei, agora eu não volto. Né? Quando eu pego um negócio para fazer, eu vou até o fim. Uhum. E aí foi onde eu decidi. Eu falei, eu vou fazer terapia. Né? E cá estou eu, com 18 crianças, fazendo. Eu já tinha parte teórica, eu tinha medo. E eu Uhum. dizia, né? Inclusive, eu sou mentora de Nutris, né? E eu dizia, jamais eu vou fazer terapia alimentar. Isso não é para mim, não é, né? Não é meu perfil, né? E hoje eu me sinto feliz, realizada, né? Com as crianças no set terapêutico, com a evolução, ver o fruto do meu trabalho ali, daquele momento, daquele investimento que eu faço ali com a criança, né? E quando eu tô com ela, eu tô dentro do mundo dela. A cabeça tá longe de várias Uhum. coisas, né? É muito bom. E hoje eu faço supervisão, né? Então eu tenho uma mentora de terapia. Uhum. Eu não podia caminhar sozinha, eu tinha a teoria, mas a prática eu não tinha, né? Então hoje eu me sinto segura, né? Já tô aí com a agenda cheia e foi assim. Eu acho que é mesmo um propósito. Eu vejo como isso. Eu acredito também, porque há 4 anos atrás eu lembro que a gente conversou muito pelo telefone, né? Foi. E gente, eu sou apaixonada por essa área, acho que desde a época da faculdade, porque a gente sempre trabalhou em grupos, né? Fono junto com a TO, com o psicólogo, e os resultados são formidáveis, né? Quando a equipe tá unida. A melhora do prognóstico da criança é muito. E se a família está inserida, aí que as coisas caminham de uma forma muito evolutiva, né? Então, você acha que se você não tivesse introduzido a terapia alimentar na sua vida profissional, você seria diferente? Talvez eu teria desistido, né? Desistido no sentido de ter um espaço, eu sublocava salas. Uhum. Aí veio a pandemia, eu tive que aprender, eu estava engatinhando no autismo e veio a pandemia. Eu comecei a atender em fevereiro, quando foi final de março, começo de abril, pandemia. Eu comecei a atender online, né? E aí eu tive que reaprender. E atendi bastante online, mas depois as pessoas começaram a não querer mais, né? Online, queriam presencial. E eu falei, não vou conseguir manter somente, né? Então eu ia trazer alguém para a equipe, né? Como eu tinha teoria, eu falei, vou supervisionar. Né? Mas ter a teoria não significa muita coisa, Verdade. né? A prática é totalmente diferente, né? Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma criança que veio para avaliação dos marcadores de seletividade, que é o momento em que eu tenho com a aproximação da criança. Atendi ela na recepção. Por quê? Porque ela não queria. Entrou. Não entrou, Uhum. né? Depois ele ficou encantado com a espuma e a gente batia na mão, eu fazia um barulho, batia aqui, eu fazia outro barulho e ele gargalhando, sabe? Então, cara, eu fiquei até emocionada olhando pra ele rindo daquele jeito, né? Porque eu pensei, eu acho que hoje não vai dar certo, eu vou dispensar, vai pra casa, volta outro dia. Aí eu falei, não, não posso. E as coisas vão engajando e você tem que se reinventar, né? Então, tem isso na teoria? Não tem. Não, Mostrando não como tem. você vai fazer, Não tem.
Você faz uma oração e pede a Deus, Senhor, e agora? Qual a estratégia? Né? E aí as coisas vão fluindo, acontecendo. Eu falo assim que a criança, ela te dá um sinal verde. É. É nesse sinal verde que tu tem que ter esse olhar. Eu falo lá na clínica, é o olhar tridimensional. Tu tem que olhar e ver aquele sinal verde. Quando ela dá aquele sinal verde, é a hora de você, captei. Que é o que você Exatamente. fez. Por exemplo, ele come banana e maçã. Uhum. Eu fui com a banana e a maçã, um alimento seguro dele, né? Sem a intenção de comer, mas para ele pegar. Ele pegou a maçã, soltou no chão. Então, assim, era um alimento seguro, não era uma reação esperada, né? Então, o que você vai fazer? Qual é o próximo passo? Não tem, você tem que sentir a criança, se conectar com ela, né? Cada dia é algo diferente, cada criança é única. Olha que legal, gente. Ela é da área da nutrição e ó como ela é transdisciplinar. Ela usou espuma. Foi. Espuma, gente. É de barbear. Olha só que Eles legal. adoram. Com certeza porque ela estuda muito sobre a parte sensorial. Claro. E ela sabe que isso faz muita diferença na vida de uma criança com TEA, gente. Espuma de barbear você tem que ter no bolso do teu jaleco, porque faz é um a corante diferença. alimentício, porque, por exemplo, gosto da cor azul, você pinga umas gotinhas, já faz uma cor azul, né? Do branco da neve, você já faz a água ali pro Dino nadar, e aí a gente vai fazendo coisas assim. Ser muito lúdico e dinâmico. Lúdico e dinâmico. Verdade. Eu sou terapeuta do chão, né? Então você tem que estar no chão com a criança. Não tem outro jeito, né? Se existe terapeuta de outro jeito, tem isso aí também. Mas é o lúdico, é estar ali, é deixar a criança usar também, mostrar, porque às vezes você vai com uma demanda, caramba, a criação dela tá lá na frente, né? A gente que fica para trás, né? E usar essas coisas que a criança demonstra que ela tem potencial. Nossa, tem muita gente falando aqui coisas boas de você. Gente. A Larissa, excelente profissional, excelente nutri. Cheguei a ser atendida de forma online. Minha filha só come arroz, feijão e macarrão e iogurte. Larissa, eu não lembro, gente. Não, a Larissa é a mãe da Lara. Mas ela tá te elogiando. Ela disse que foi atendida de forma online. Mas a Cristina, ela comentou aqui que a filha dela só come feijão, macarrão e iogurte. 3 alimentos. 3 seletividade alimentar severa, precisa de intervenção, de ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda, precisa. Você faz supervisão com algumas profissionais, se quiser. Ainda não. Puxa, eu já ia falar nutricionista. Você que tá ouvindo, assistindo. Então, hoje eu tenho uma estagiária comigo, né? E tenho uma nutri. Recentemente, começou comigo semana passada, tá em fase de ver se é isso que ela quer, né? Se ela vai se identificar, né? Se ela vai aguentar o rojão. Tem que fazer muito exercício, viu, gente? E ó, a Isabela é mãe, tá? Ela tem um pequenininho que ela também tem que dar conta quando ela chega em casa. Menina, eu chego em casa, eu vou direto pro chão ficar com o Pedro. Tem que ter energia. Meu Deus. Mesmo esgotada. Eu falo, vamos assim. Então, pra ver se... porque eu preciso, eu não vou dar conta. Eu também tenho um projeto, tô esperando respostas aí, eu quero qualificar ATs. Bacana. Né? Porque elas estão na maioria dos momentos de lanchinho das crianças, né? Tem uma proximidade maior. Então, eu queria muito expandir esse meu conhecimento para outras áreas, fazer, né, supervisão de outras nutris. Não, você tem que multiplicar isso mesmo. Eu tenho que multiplicar, porque sozinha, né? Tô pensando em voltar com uma mentoria em agosto, talvez. Então, se você é nutricionista, tá me ouvindo aí, entra lá no Isabela Nutri, manda um direct. Eu já qualifiquei mais de 30 nutris em 2022 e 2023 ali em mentorias. Fiz 2 turmas, né? Parei porque eu estava muito cansada e eu queria montar meu consultório. Né? E aí hoje a dedicação é exclusiva para o consultório. Tem uma mãe perguntando aqui, porque assim, geralmente leva no pediatra. E quais são os exames que geralmente precisa? Tá, exames... Ixi... Os de sangue, geralmente eu peço, né? Os básicos iniciais, hemograma, ferro, ferritina, B9, B12, homocisteína, paratormônio, calciônico, vitamina D, zinco, cobre. O que mais tá faltando? Metais pesados.
Vejo também, dependendo, come muito açúcar, tem história na família, glicemia, hemoglobina glicada, né? Esses exames são feitos Tireoide. em Porto Velho ou vai para fora? Tem alguns que vão para fora. E aí eu peço de fezes, né? Então, eu peço uma coprologia funcional, peço coprocultura, Clostridium, pesquisa de fungos, né? Que é o básico para a gente iniciar. Quanto tempo dura uma sessão sua em terapia? 45 minutos. É a média de todo terapeuta, né? E a sua sessão dura quanto? Mais ou menos isso. Mas se a criança não quiser ir embora, como é que tu faz? Não quer ir embora? Que acontece. Direto. Eu sei. Tem a música do guarda-guarda, né? E aí o meu despertador toca. Então a criança já, opa, tá na hora do despertador. É a disciplina, né? Então os menorzinhos viu que tocou, vamos lá, amor, ajuda a tia Isa, vamos lá, guarda, guarda, guarda. E a gente começa a guardar. Tem criança que de fato guarda, mas fica lá e não quer ir embora, né? Tem mesmo. Mas aí com jeitinho a gente conversa. Porque assim, ó, é uma criança saindo e a outra entrando. Sim. Não dá tempo, né? Então, o pai ou a mãe acaba contornando ali, né? Não, semana que vem você tá aqui com a tia de novo, né? Lembra do nosso combinado. E aí a criança acaba. Tem um jeitinho carinhoso. E em relação a ida em casa, você faz esse trabalho também, no caso? Você já chegou aí na casa de algum paciente, fazer alguma observação? Não. Não. Eu não tenho pernas para isso, né, Thalissa? Não tem como, né? Então, eu não consigo ir na casa, fazer uma avaliação, fazer uma intervenção. Eu já fiz consulta domiciliar, mas na época que eu tinha 2, 3 pacientes, né? Sim. Hoje é humanamente impossível para mim. Graças a Deus, né? Bom. E você faz alguma atividade física? Zero. Para dar conta de tudo isso? Não. Até essa semana minha amiga falou assim, tenta subir mais escadas, né? Porque, inclusive, né? Hoje eu brinquei com a minha estagiária. Eu falei, eu acho que eu tenho algum transtorno, porque eu trabalho, eu quero trabalhar muito, e o tempo inteiro cuidando das pessoas, né? Teu hiperfoco, né? Teu hiperfoco. Né? E eu já tinha desmamado de não trabalhar à noite em casa, não levar trabalho para casa, não trabalhar finais de semana. E recentemente voltei com tudo, né? Com isso. E isso me deixa mal, porque eu vou ficando esgotada, porque a rotina é puxada. E aí eu não me cuido, né? Então, tô acima do peso, essas coisas assim. E ela, sobe mais escada. Eu falei, amiga, eu já subo escada dessa escada e eu fico com a criança no chão o dia inteiro, né? De terças, quintas e sextas, manhã e tarde, né? Então são 18 crianças e a gente se mexe muito, mas é claro, não é como uma atividade física, né? Então, julho, todo ano eu prometo, né, gente? Quem me conhece sabe, mas eu tô tentando me organizar para que julho eu volte a me cuidar melhor, porque eu preciso, né? Sim. Pensar em mim. E para cuidar das pessoas eu preciso estar bem, né? Então, às vezes eu tenho válvulas de escape, eu tiro 10, 15 dias e descanso, mas isso não é o suficiente para minha qualidade de vida. A gente sabe que a atividade física é fundamental, né? É o pilar, né? É verdade. E como é que funciona se o pai quiser fazer uma avaliação com você? Um adulto? Adulto, Você fala? Adulto até eu atendo. É, adulto mesmo. TEA e TDAH. Entre em contato com a secretária, ela agenda. Onde é que as pessoas te acham? Hoje, mais facilmente, para pegar meu contato, entra lá no meu Instagram, né? O Isabela Nutri. E aí lá na bio vai ter o Conheça Meu Trabalho. Você pode conhecer todo o meu trabalho, tem um PDF lá e tem o link para falar com o número comercial. Agenda e vem para uma avaliação. Tô tendo vaga em julho, aproveita. Olha aí, galera. Você que é mãe, pai e precisa do suporte, né, dessa excelente profissional, olha aí. Procure ela nas redes sociais e meados de julho tem vaga aí. Vem com tudo, que a gente tá aí para ajudar. É muito legal, assim, eu vejo toda a parte clínica, né? E ajuste de algumas coisas da alimentação. Geralmente tem seletividade, a gente vai... Eu não faço a terapia, nem nada no set. Mas a gente vai fazendo ajustes dentro do que é possível, limpando essa alimentação, você orienta, suplementação. No caso, você orienta as escolas? Não. Quando, Thalissa, que eu...
Se o teu paciente vai na escola X Certo. e precisa de uma orientação, porque ele come na escola, como é que é Eu esse? faço um relatório, Ah, entendi. né? Então, por Aham. exemplo, tem criança que é muito seletiva. Então, ela vai ficar com 0 refeição durante 7 horas, 6 horas. Não dá, né? Então, geralmente eu faço um relatório, pedindo autorização, né, solicitando que a escola libere a família levar o alimento aceito. Tem criança que não consegue ficar no momento das refeições junto com as outras, né? Então, todas essas particularidades, quando necessário, eu faço um relatório, tá? Mas as escolas têm flexibilizado bastante. Recentemente, assim, eu não tenho encontrado dificuldade dessa parceria, né? Inclusive com uma mãe lá de Vilhena, eu até me propus, olha, reúne as pessoas da escola, eu faço uma palestra online, vamos capacitar para eles entenderem. Porque quanto mais as pessoas entendem isso, que não é frescura, né? Que não é manha, enfim, as coisas que as pessoas sem conhecimento acabam pensando e falando, né? Então, eu tenho conseguido bastante parceria nesse sentido, tá? Legal, bacana. E ela sempre dá palestra, gente. Se você quiser fazer o convite, eu não sei que hora da agenda dela aí. Que ela, Sábados. ela recentemente você deu uma palestra, né, pro pessoal lá do que a Cesal, né? Foi pela Nossa, ali Cesal. foi a realização de um sonho. Eu participei do primeiro simpósio, né? Foi muito de legal. autismo. Participei lá da tua palestra. Foi lá. Frequentemente eu participo, né? Podcast, eu gosto de ensinar, né? E então frequentemente eu tô aí em palestras, né? É só receber o convite que Legal, bacana. aí, ó, meu Instagram na tela. Olha aí, gente, o Instagram. Obrigada. Isabela é Nutri. isso Isso aí, arrasou, Eugênia. Gostei agora. Tem todo o trabalho dela, ó, que aí. Tem lá bacana. nos destaques. Ó, ela no chão, atendendo. Ai, gente, isso é lindo. Ela realmente faz a diferença, né, na vida dessas famílias, porque é pra família isso daí. Ah, aquele É. nosso paciente que tá indo comigo toda quinta, Aham. a mãe mandou ontem pra mim falando, olha aqui o que a terapia começou a fazer, ele voltou a comer na escola, que ele não tava comendo, Que né? bacana, Tão bacana. legal. Hoje teve um paciente seu que chegou comendo uma maçã lá no CPH. Pegou lá da lancheira e comeu. Coisas que ele não comia, fazia, não fazia. Ai, gente, isso é muito É lindo, fantástico, é né? muito legal. E ainda tem profissional que fala assim: a ciência, não, isso não é ciência. Mas é pessoa, né? Eu sempre é ser digo, é ser humano. Não é porque tem autismo que você vai mudar toda uma rotina, não. É porque é uma É uma pessoa. pessoa, um ser humano. Exatamente. É o amor de alguém, é uma mãe desesperada que chega e fala, eu só queria que meu filho comesse. Ah, isso aí foi uma estratégia da terapia alimentar, né? Olha que Que a bacana. gente faz de caça ao tesouro. Então, ó, uma criança que tem dificuldade de tocar, de olhar, né? Ai, gente, que lindo. Que faz ânsia, olha. Uhum. Então, vai buscar, vai ter que tocar ali, olha. Deixa eu te perguntar, você já teve alguma profissional junto com você, fora a Isabela? Como assim? Não, porque geralmente assim, eu atendo junto com a psicóloga, né? Eu sei que você não tem Meu sonho. eu sei que você não tem a equipe ali junto com você, mas você já teve alguma profissional junto com você? É o meu sonho. Tem uma paciente que eu falei, eu queria tanto ir ver, né, a abordagem da colega para ver como que elas fazem com a criança, que é uma criança um pouquinho mais, assim, não é mais difícil. Tem as particularidades, né? Mas os horários não batem. Então, como eu não tenho uma equipe, né, para trabalhar junto àquele paciente, que seria um sonho, seria incrível isso. Espera um pouquinho, logo eu vou ser uma terapeuta ocupacional e eu faço e eu vou fazer parte desse set terapêutico. Mas você já imaginou se eu tivesse uma psicóloga ali fazendo Nossa, terapia alimentar comigo? faz toda a Gente, diferença. ela faria parte de comportamento. Olha, é meu sonho mesmo. O que eu faço é compartilhar condutas. Então, fulana, atendi, né, teu paciente, a gente pode conversar. Olha, eu tô fazendo isso, eu mando a minha conduta. A gente trabalha em conjunto. Mas atender ali ao mesmo tempo não consegui ainda. Por incompatibilidade de agenda mesmo. Mas é meu sonho. Em relação à medicação, porque a gente sabe que a maioria das crianças com TEA, TDAH tomam medicações. Sim. Interferem? Tem uma medicação que geralmente se passa quando a criança é seletiva e acabam usando
ele ir gerando compulsão, né? Ganho de peso. Então, tem medicação que mexe muito, tá? E que não vai resolver a seletividade alimentar tomando aquela medicação, tá? A criança vai comer muito, mas muito do que ela já aceita, ela não vai ampliar repertório, tá? Então, mexe sim, tá? E você mantém essa conversa com o neurologista? Você tem essa relação boa? Ai, que Olha, eu pergunta colocando a ideia na prova agora. Olha, tem uma neuropediatra que eu tenho uma relação bem legal, né? A gente conversa algumas coisas, mas assim, eu não interfiro na conduta. Às vezes eu sinalizo alguma coisa. Não, eu falo sinalizar, né? Tipo... Porque você tá ali no set terapêutico, você observa. tá acontecendo assim, né? Então, tem uma parceira minha. Agora, os outros eu não consigo ter tanta proximidade, né? Liberdade, enfim. Precisam sair da caixa, tá, gente? Sair da caixinha. Ó, a Luana tá dizendo aqui que... Mas muitos me indicam, sabia? Eu sei, eu fico tão sei. feliz. Eu falo, ai, que bom, né? Porque é sinal de que tá recebendo Sim. boas referências. Não, tinha um que não passava cannabis, já tá indicando. Eu falo, por isso que eu tiro o chapéu pra essas mães, elas batem o pé, bate o pé e só sai dali com a receitinha na mão. Eu tiro o chapéu pra elas. A Luana falou aqui, ó, que você também faz roda de conversa com as mães. Sim, bem lembrado, Luana, muito obrigada. Gente, tem um grupo de mulheres autistas. Eu já me coloquei à disposição para fazer palestra e elas ainda não conseguiram se organizar de agenda para que a gente faça uma roda de conversa. Porque foi o que eu falei, eu não consigo atender no 1 a 1. Mas às vezes no todo ali, num grupo, né? Eu consigo ajudar, levar alguma coisa para elas, né? Já fiz roda de conversa com os pais de crianças minhas em terapia, fazendo um momento para eles ali do sensorial, do lúdico, para eles entenderem como é o meu trabalho ali. Gente, foi incrível aquele dia, né? Então, tendo o convite, tendo a oportunidade, eu tô sempre... mas a gente vai conversar sobre isso. Ai, Thalissa, a gente... Porque a Flaviana é uma das minhas colegas e ela é assistente social, ela tá fazendo terapia ocupacional também. E ela falou exatamente há 2 semanas atrás sobre roda de conversa. Olha aí, ó. Sim, eu participo Bacana, sempre, é só ter o convite. Bacana. Tem bastante. A gente, a Thalissa, ela é danada. Ela quer fazer as coisas, mas ela não tem tempo para fazer uma reunião comigo. Sabe, eu tô encontrando a Thalissa há quanto tempo? Vixe, faz muito tempo. Uns mais de 2 anos que a gente se viu. Por aí. Eu não tinha nem Pedro. Verdade. Uns 3 anos, eu acho. Pra bater papo, já marcou até um bolo. Marquei, furei. Aí furou comigo. Eu acho que eu tava doente. Não, você viajou. Você viajou, foi. Furei com ela, devo até hoje. É verdade. Mas tá na lista. Então, nós estamos quase encerrando. Nossa, hein? Eu falo pra caramba na Itália. Passou rápido. Eu quero que você fale um pouquinho suas considerações finais, do seu trabalho. Agora é a hora do seu merchan. Se você quer dar uma atenção especial, uma fala para uma mãe, né, para as mães, aí fique à vontade. Esse é o seu momento. Nossa, hein? Eu sempre deixo o finalzinho para o profissional falar, né, uma mensagem, né, porque eu acho que essa sua área ela é fantástica. Eu falo para as mães dos pacientes que eu atendo, sem a nutrição eu não caminho no movimento. É verdade. Não consigo. Que não bom. consigo. Que bom. Sabe por quê? Porque eu falo baseado em propriedade minha, gente. Quando eu vou para academia e eu não como o que é necessário, eu não tenho energia. É verdade. E eu preciso desse trabalho, né? E assim, não tem como a gente fugir disso. Primeiro eu quero te agradecer, né? Pelo convite, né? Pela parceria de sempre. Foi você quem acreditou em mim há 4 anos atrás, né? E se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, muito obrigada. Deus abençoe. Te ilumine, te proteja. Amém. Te sustente. E espero que a gente possa continuar juntas aí muito tempo, né? Com certeza. Mas muito obrigada. Sempre é um prazer poder ajudar. Você me conhece um pouquinho na intimidade. Você sabe quem eu sou de verdade, né? Sim. Então, conte sempre comigo também, né? E eu queria, assim, que se
esse pouco que tocou, né, as mães que estão aqui, não sei quantas estiveram aqui, né, as famílias, enfim, e você percebeu alguma coisa na minha fala que teu filho é seletivo, busque ajuda o quanto antes, porque tem solução. A gente consegue sim melhorar e trazer qualidade de vida, né, tanto para você quanto para o seu filho. Quando a gente melhora a alimentação do filho, a gente automaticamente também começa a cuidar da nossa, né? E que eu sei que em meio a tantas terapias, a nutrição ela fica por último quando ela aparece. Mas infelizmente, né, as pessoas não compreendem que a nutrição ela é o ponto zero do tratamento. Teu filho não vai render nas terapias se ele não tiver uma boa nutrição. Ah, mas ele só come 3 alimentos, mas ele precisa de uma suplementação para iniciar, né? Então faz toda a diferença, tá? Vocês podem até depois entrar no meu Instagram, vocês vão ver alguns depoimentos, né? Faz diferença, isso é real. Todos os dias isso é real, né? Então, não deixe de olhar com um olhar de amor e de cuidado para essa área que é primordial na vida do filho de vocês, tá? Eu acho que é isso. Lindo isso. Aí eu quero te agradecer, porque eu sei que a sua vida é muito corrida. Gente, ela é mãe também, ela é esposa, ela é dona de casa. E eu sei que é difícil tirar uma hora do dia para alguma coisa, né? Então, assim, eu te agradeço do fundo do meu coração. E eu quero que você continue brilhando, porque tudo que você é hoje é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, da sua luta, dos seus estudos, né? A gente que quer fazer a diferença na vida de alguém, a gente estuda, a gente busca, né? A gente investe, né? E não é barato, não é barato nessa área. Eu sei o quanto é caro, né? Ela fez um investimento, ela tá colhendo esses frutos, né? E como ela tá, eu vejo assim, um crescimento muito grande, né? Como você tá segura daquilo que você faz, daquilo que você realiza, e que você continue brilhando, né? Que realmente tudo aquilo que você tem como meta, como objetivo, seja alcançado. Eu sei que Deus está na frente de tudo, né? Esse é o propósito, a gente fazer a diferença na vida das pessoas. E esse Pud Move, ele existe exatamente para isso, para mostrar para as pessoas que as coisas dão certo, né? Porque a gente escuta tanta coisa, né, dessa área da deficiência. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Mas, gente, vocês estão vendo, tem diferença. Quando você realiza um bom trabalho, quando você faz a diferença na vida de uma família, muda todo o contexto, muda tudo, sem tirar uma vírgula, muda tudo, né? Então, vocês podem entrar no Instagram da Isa, né? Entre em contato com ela, e eu sei que vocês não vão se arrepender, porque ela é uma excelente profissional e ela ainda vai brilhar muito. Por isso que eu chamei ela logo para bater esse papo, porque ela vai ficar famosa. Eu sei que ela vai ficar muito famosa e eu já fiz esse bate-papo com ela. Eu sei que ela vai voltar outras vezes, contando muitos casos desse trabalho que ela quer fazer de AT, né? Dessa construção, de supervisionar outras profissionais, né? Assim como ela é supervisionada, ela também precisa multiplicar esse trabalho lindo que ela faz. Mais famílias serão alcançadas. E eu sei também que ela faz um trabalho social, gente. Eu sei que ela faz. Porque quando a gente ama o que a gente faz e a gente vê que uma família precisa de ajuda, a gente não mede esforços. Não tem dinheiro que pague isso. O dinheiro vai ser uma consequência do seu trabalho. Então, é isso, gente. Eu fico muito feliz de ter você aqui, né? E assim, eu sei que muita coisa vai acontecer na sua vida, né? Então, ó... Obrigada. Eu sei que a gente se emociona muito, isso faz parte da nossa vida, né? Então, assim, eu quero brindar e te agradecer, viu? Amém. Que Deus abençoe cada vez mais você e sua família, né? Que você cresça assim e multiplique muito esse seu trabalho, porque ele é lindo, lindo, lindo. E semana que vem nós temos um cara formidável na área do karatê, viu? Vai ser o Nishimura. Ele é o cara, um sensei assim, top das galáxias. Vai ser muita coisa importante pra gente conversar. Ó, beijo pra vocês, né? Hoje foi um bate-papo emocionante de muita informação. E se você quiser saber mais, ó, ligue pra ela, perturbe ela, que eu tenho certeza que ela vai achar um horáriozinho na agenda. Tchau, tchau. Tchau.